Quero falar sobre diezmo, porque é um tema da Bíblia. É um tema que o Senhor ha puesto em sua palavra. E nessa semana, ou melhor, nas últimas 2 semanas, 3 pessoas perguntaram-me sobre diezmo. Mientras tanto, muitas coisas han passado entre nós que involucra economia, que involucra dinheiro. E o grande peligro da igreja está também aí. Parece que Deus nos ha puesto a prova quanto a dinheiro e igreja, porque se há 2 temas dentro da palavra de Deus que o próprio Jesus tratou como Senhor, foi o próprio Senhor, que é chamado de Senhor, e a outra palavra é o dinheiro. O próprio Senhor chamou dinheiro de Senhor. Por quê? Porque nadie pode amar a 2 senhores. Vai agradar a um e vai ofender o outro. Mas dinheiro está sendo tratado na Bíblia como um senhor. E a consulta é: estamos tendo o dinheiro como um senhor? E para muita gente, este senhorio do dinheiro pode significar: não, eu vou lutar para não pensar em dinheiro. Pero para outras pessoas, eu tenho que pensar em dinheiro porque sobrevivo dele. E dessa forma, há muitas coisas que dentro da vida dos cristianos, o dinheiro pode ser usado como um senhor. E não é algo que nós queremos. Pero devemos tomar muito cuidado com isso. Pero essa conversação ou essa predicação, hermanos, que quizás seja uma enseñança, é algo que não vai quizás terminar hoje dia. Quizás não vai terminar hoje dia. Mas em Colossenses capítulo 2, começando do versículo 13, que encontramos aqui? Colossenses 2, 13. Empieza hasta versículo 17 e diz: E a vosotros, estando muertos em pecados, e em la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando-os todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados e a las potestades, los exhibiu publicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Portanto, nadie os juzgue em comida ou em bebida, ou em quanto a dias de fiestas, luna nueva ou dias de repouso, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. E quizás você está pensando aqui que isso tem a ver com dízimo. Que isso tem a ver com dízimo? E nestes versículos nós encontramos 2 situações por la qual todos nós vivemos. E penso eu que de acá, os que estão entre nós, todos já hemos vivido. Ou seja, no passado éramos muertos em nossos delitos e pecados. E que agora, em Cristo, nós somos novidade de vida. E essa novidade de vida está marcada em versículo 16, quando diz portanto. Ou seja, esse portanto fomos comprados por um valor que nadie poderia pagar. Nadie podia pagar. E eu escutava o testemunho de um pastor, e esse pastor falou uma coisa muito interessante. Nós somos ordenados pastores, missionários são enviados por meio da igreja, por meio de liderazgos. Não é algo que eu de hoje dia adelante sou um pastor. Não puedo, nadie está fazendo isso. Há muitas igrejas que isso se passa. Um homem pode chegar, e até algumas mulheres estão chegando, e pode dizer: mira, Deus me deu uma visão de que eu sou um pastor hoje dia, ou uma pastora. Há muita gente falando isso nestes dias.
Ou há muitos que dizem, mire, vocês agora reconozcam-me como um pastor, porque agora sou um pastor. Há muita gente falando desta maneira nestes dias. E sabe o que passa com outras pessoas? É que creem e aceitam pessoas nessas condições. Muita gente passa por isso. Pero como igreja bíblica, ou como igreja não somente bautistas, déjame falar isso, pero há outras igrejas bíblicas que han reconhecido que um pastor, e de novo aqui não quero falar de pastoras, porque não está declarado isso biblicamente, mas de que os pastores são homens com requisitos que devem ser todos mirados por la igreja. E normalmente em uma igreja bautista você vai ver um pastor sendo ordenado através de outros pastores, fazendo perguntas, evaluando sua doutrina, evaluando sua conduta de vida. São confrontações. Algumas vezes levam hasta dias. Não se termina em um puro dia. Para evaluar se o hermano, porque se supõe que é um de entre muitos aqui da igreja, mas para ver se este hermano está em plena condição de cuidar de las ovejas del Senhor. E uma das perguntas quizás aqui mais importante é reconhecimento de que estas ovejas pertencem a Cristo. Ai de los homens que estão tomando conta del rebanho está bem essa palavra? Rebanho de Cristo. Outras perguntas entre elas está sobre essa posição, como ver o dinheiro dentro da igreja, como ver o diezmo dentro da igreja, como ver ofrendas dentro da igreja. E esse pastor, um pastor brasileiro, dizia: eu não creio no diezmo. E muitos pastores quedaram-se surpreendidos com esta informação. E esse pastor foi aprovado, aún assim foi aprovado como um pastor, mas com uma recomendação: siga estudando o dízimo, ou a doutrina do dízimo. Siga estudando a doutrina do dízimo. E, hermanos, que a Bíblia habla sobre o dízimo? Quantos de nós somos dizimistas? Então, queria hoje dia falar um pouco sobre isso, e basado em Colossenses, veja, capítulo 12, de versículos 13 a 17, está falando que, simplesmente está falando que Cristo nos comprou. E essa compra que Cristo hizo com nós, houve um cambio em nossa vida. Agora, por certo, se esse cambio não ha ocorrido em nossa vida, por certo, não foi comprado ou comprada por Cristo. Há outra ideia aqui que temos, e tudo involucra em realidade dentro de uma igreja. E a realidade dentro de uma igreja que involucra também, además de diezmos e ofrendas, involucra salvação verdadeira e salvação não verdadeira. São tristes falar essas coisas, mas é necessário falar entre nós. Mas que é um salvo verdadeiro? É uma pessoa que confia em Cristo. É uma pessoa que luta com seus pecados. É uma pessoa que reconhece que é um pecador. Aún sigue sendo um pecador. Por essa razão pecamos. A igreja está para ajudar uns a los outros a lutar contra o pecado, a vencer o pecado e a perdonar os pecados. Se estamos caminhando nesta linha, por certo estamos salvados. Somos salvados. Mas se nós estamos acostumbrados com o pecado, se o pecado não causa em nós dolor, se o pecado não causa em nós um semblante de triste, quizás aún não há salvação. E aí, não somente uma vez, mas 2 ou 3 vezes nas Escrituras encontramos passagens bíblicas que dizem que nem os adúlteros, nem os fornicários, nem os mentirosos, nem os ávaros herdarão o reino de los cielos.
Les pergunto, o que é ser um avaro? O que é um avaro? Quem pode falar? Avaro. O que é isso? É uma pessoa, e a Bíblia classifica um avaro, a Bíblia classifica um avaro igual a um adúltero, igual a um fornicário, igual a um mentiroso. Avaro é uma pessoa cerrada, que não pode pensar em nada sino em si mesmo. Então, aí está um grande peligro que nós devemos evaluar, e por essa razão nós queremos falar um pouco mais sobre dízimos. Então, começando esta parte que temos hoje dia, quando começamos a encontrar dízimos em las Escrituras? No Antigo Testamento. Se queremos pensar em dízimos, vamos a ver que o dízimo está antes de la nação de Israel estar formada. A Bíblia habla que Abraão deu dízimo a Melquisedeque. E Melquisedeque é uma representação do próprio Cristo. Ou seja, antes de Israel nascer, e vê aqui, Israel nasceu de Abraão. Deus quitou Abraão, sacou Abraão da terra de seus padres, de Ur de los Caldeus, para chegar a Canaã e aí formar Israel. Pero em meio de todo este tempo, Israel teve uma peleia entre reis, ou participou de uma peleia entre os reis, e de aí venceu a batalha e deu de los despojos desta batalha a Melquisedeque como um dízimo. E este rei de Salém, o próprio Melquisedeque, aceitou esta ofrenda, que era um dízimo. Ora, vê que este dízimo de Abraão foi uma só vez. Não é algo de sempre. E aún mais deu de lo que tinha de uma guerra. Não de lo que tinha em si mesmo. A outra coisa que podemos saber também, irmãos, que dízimo é uma cultura humana, não divina. Que quero dizer com uma cultura humana e não divina? Dízimo foi algo que não somente Abraão hizo no passado, sino que os chinos fizeram dízimo a seu rei, a seus deuses. Os egípcios tinham dízimo também a seus deuses. E muitas vezes, os próprios reis desses pueblos em todo o mundo, de las épocas, eram como deuses. Os faraões eram tratados como deuses. E quando vamos a ver os demais, vamos a ver que o dízimo é uma coisa que involucrava entre autoridades e pueblo, onde estas autoridades eram tratadas como deuses. E que podemos pensar então quando chegamos à Igreja Católica. Porque a Igreja Católica também instituiu o dízimo quando não havia. E há um concílio chamado Concílio de Macron, 1585. A Igreja Católica então instituiu o dízimo dentro da Igreja, porque não havia. Não havia. A outra condição que nós podemos entender é que de toda essa história do dízimo que havia, então o dízimo foi algo que Deus também usou, formando seu povo. Há muitas coisas que Deus usou do mundo para pôr como entendimento dentro de seu próprio povo Israel, como também dentro da igreja. Então, o dízimo não é uma atitude divina. Se é que pode falar divina de Deus, pero os pueblos já tratavam dízimo como uma atitude divina entre seus reis e seu próprio povo. E Deus usa o dízimo dentro de Israel, pero de uma maneira específica, se queremos tratar. E nós não vamos ler agora. O relógio está um pouco equivocado aí, então tenho que pôr meu relógio aqui para seguir e não me perder. Mas quando queremos tratar do dízimo dentro de Israel, vamos a tratar que Deus puso alguns requisitos para que o dízimo fuera reconhecido por Israel, dentro da lei de Moisés.
E Levíticos capítulo 27, não vou ler todo o capítulo, mas Levítico 27, Números capítulo 18 e Deuteronômio capítulo 14. Se vocês querem marcar esses textos, vocês vão ver o que a Bíblia está falando sobre diezmo. O Antigo Testamento também trata de ofrendas, mas hoje, por este dia, vamos tratar simplesmente de dízimo. E então, esses 3 capítulos, dentro desses 3 livros, estão tratando de dízimo. Pero os dízimos tinham 3 princípios básicos quanto a Israel. O primeiro princípio que o dízimo tendria a los israelitas era o serviço no templo. O serviço no templo. Ora, vamos recordar que hasta agora, ou antes de Salomão, o templo não existia. Então, o dízimo estava para a formação do templo. Mas toda a lei mosaica está que o dízimo está para o serviço do templo, a primeira coisa. Ora, por que serviço do templo? Vamos recordar que Deus tinha 12 tribos. E Deus, de estas 12 tribos, Deus separou uma de elas para não ter terra. Ou seja, a tribo de Levi não tinha direito a nenhuma terra ou a nenhum bem material. E as outras 11 tribos deveriam sustener esta tribo. E, mientras tanto, as tribos, as 11, receberiam terras, estariam involucradas com as guerras, estariam construindo cidade. Aí, a tribo de Levi deveria cuidar do templo ou do serviço oferecido ao Senhor. E essa tribo estaria sendo preparada para representar as 11 tribos. Aunque Deus estava manifesto em todas elas, aunque todas as tribos pertenciam a Deus, a tribo de Levi seria a representante das 11 tribos perante Deus em serviço. Deus estava com todos eles em todo o tempo, todos os dias, mas no serviço de adoração a Deus, no serviço onde para-se tudo, ou seja, para os israelitas, o dia de sábado, ou o sabbat, o dia de descanso, esta tribo iria representar o povo todo delante de Deus. Por essa razão, as 11 tribos deveriam sustentá-los para não quedar-se ocupados com as coisas deste mundo. Só por isso. Então, tinham a obrigação de sustentar os levitas, ou seja, o sacerdote e os levitas. Uma vez que o templo foi construído por Salomão, e depois esse templo foi destruído, e depois esse templo foi reconstruído, e mira que hasta Herodes participou nessa construção. Então, esse templo agora tinha não somente a manutenção através de todo israelita agora, obrigado com os dízimos para entregar aí, sino que para sustentar os levitas e os sacerdotes por todo este tempo. Então, esta é a primeira razão para ter dízimos dentro do templo. Levíticos, Números, Deuteronômio está falando dessas coisas. A segunda razão que os dízimos tinham como causa para Israel era que haviam sustentar de las viudas, de los órfãos e de los estrangeiros. E estrangeiros aqui significa, não havia os limites que temos nas fronteiras hoje em dia em los países. Não havia uma divisão tão específica. Era comum, não havia passaporte para ir de um país a outro. Então, era comum ter estrangeiros passando por Israel. A outra situação é que havia muitos estrangeiros que eram escravos. Agora, irmãos, ser escravos em Israel não tem nada a ver com o que entendemos de escravo nestes dias. De que um escravo é uma pessoa que come pouco, tem seus açoites e não ganha nada. Um escravo em Israel é muito diferente de lo que pensamos em nossos dias. Para que tenham uma ideia, José foi um escravo em Egipto.
E ao mesmo tempo era o segundo maior depois de Faraó. Daniel foi um escravo em Babilônia. E ao mesmo tempo era um governador. É uma ideia totalmente diferente do que sabemos ou pensamos de ser um escravo. Agora, muitos desses escravos passavam por Israel e muitos quedavam-se aí. Generalmente, o escravo em Israel era tratado como hoje tratamos pessoas de outros países que vêm a nosso país e por causa de persecuções políticas, persecuções militares, persecuções econômicas. Então, Israel deveria tratar muito bem estes estrangeiros também. Esta era a razão de los dízimos. A segunda razão de los dízimos. Cuidar de las viudas, cuidar de los órfãos e cuidar de los estrangeiros. Curiosamente, a igreja adoptou esta função que Deus deu a Israel. A igreja adoptou assim esta função. E a terceira razão para os dízimos e as ofrendas é uma razão muito bonita. A terceira razão para os dízimos. É uma coisa muito bonita, muito hermosa. Se você vai ler depois Deuteronômio capítulo 14, você vai encontrar a seguinte informação. Vocês vão necessitar ir a Jerusalém, ir ao templo, para prestar um culto a Deus, um serviço a Deus. Todo israelita. Os que vivem cerca e também os que vivem lejos. Pero pastor, viviam tão lejos e deveriam ir ao templo, era o único templo que havia. Então, não importa a distância, todo israelita deveria, uma vez ao ano, sair de sua casa, ir ao templo, prestar um serviço e levar seus dízimos. Agora, o que passa, irmãos, é que os dízimos, nestes dias, eram dados, sabe como? Por meio de seu melhor animal. Você cria ovelhas, você vai sacar a melhor ovelha que tem e vai dar esta ovelha ao Senhor, ou ao templo. Ou você planta, tem sua plantação, sua agricultura, então você vai sacar 10% de todo aí que está e vai levar ao templo. Sabia que era assim? O que passa é que se você vive lejos, levar uma ovelha, ou 10% de toda a sua criação, está bem? De toda a sua produção de animais, ou levar 10% de tudo o que tem aí de sua agricultura, você não vai lograr caminhar com essas coisas por el caminho. Então, Deuteronômio capítulo 4 habla que essas pessoas poderiam vender esta produção a seus vecinos. E, tendo o dinheiro desta produção, você vai caminhar mais tranquilo até chegar ao templo. E aí oferecer. Agora, capítulo 14 de Deuteronômio habla que você vendendo esse fruto de seu trabalho, você vai levar esta ofrenda e a terceira parte, a primeira qual é? A dar ao templo, para a manutenção do templo. A segunda parte, para os órfãos, viúvas e estrangeiros. Pero você entregava ao templo para que o templo fazia esse serviço. Pero a terceira parte desta ofrenda, deste dízimo, para que era? Sabe para que era? Tome tua família, tus melhores amigos e haga uma festa. Toma esse dinheiro todo, sabe que haga? Uma festa. Compre a melhor comida. Quizás aqui ponga a melhor roupa. Chama aquelas pessoas que têm mais intimidade contigo e sabe que? Haga uma festa. Deuteronômio 14 está falando isso. Era isso que era para ser os israelitas com o dízimo, que Deus havia obrigado eles a dar. Recuerdo ustedes que os israelitas foram um povo que lhe gostava tanto das coisas materiais, eram tão apegados às coisas materiais, que parece que não, mas essas coisas eram difíceis para eles. Era muito difícil. Pero recuerdo, então, Deus havia dito para tomar o dízimo, ¿para quê? Serviço de los levitas e del templo,
los órfanos, viudas y extranjeros y para hacer una fiesta. Compre el mejor cake que conoce. Tome las mejores bebidas que le gustan. Haga una fiesta con ese dinero. No era para dar a los pobres, era para hacer una fiesta. Para eso. Parece una locura, pero no. Dios es un Dios de fiesta. ¿Sabía de eso? Solo en Israel son contadas como 15 fiestas en total de lo que Dios ordenaba al pueblo por todo el año. Todos los años. Porque es un Dios de alegría. Dios quería que hiciese esa fiesta para demostrar que había gratitud delante de Él. Para isso está o dízimo según la lei de Moisés. Então, quando chegamos ao Novo Testamento, que nós encontramos sobre dízimo? A primeira informação que temos sobre dízimo está em Mateus 23. E é uma informação que Deus está falando a seu próprio povo, Israel. E a conversação que Jesus tem aqui com dízimos, e falando com quem? Com os fariseus, os saduceus. É uma conversação onde o dízimo está sendo tratado como vocês dando o dízimo de la hortelã, mas você não tem coração, e não tem gratitude, e não tem justiça declarada. Ou seja, vocês dão o dízimo, pero o amor não está em vocês. Na verdade, muita gente vai pôr aqui esses versículos como, veja, Jesus aprovou o dízimo. Pero Jesus não está aprovando o dízimo aí. Eu não estou lendo o contexto por tema de la hora, pero me gostaria que você marcasse esses versículos. Tá? Mas Mateus 23, Jesus está fazendo uma reprovação de los fariseus quanto a la maneira que estavam entendendo e haciendo o dízimo. Tá? E se nós queremos pensar em versículos bíblicos falando sobre dízimo, que versículo tu podes recordar sobre dízimo na Bíblia? Algum versículo que pode recordar? Algum livro? Traer dízimos a la casa del Senhor. Onde está esse versículo? Alguém sabe? Malaquias. Capítulo 3, versículo 8. E versículo 10 também está tratando deste versículo. O contexto aí está falando mais de los sacerdotes, não del pueblo. Há muita gente que põe esse versículo para falar: tu eres um ladrão se não está dando o dízimo. Está roubando a Deus se não está dando o dízimo. He encontrado muitas vezes esse versículo sendo usado desta maneira. Pero leia o contexto todo. Leia Malaquias capítulo 3 todo. Ou melhor, leia todo em Malaquias e vai ver que os sacerdotes, estes levitas, o templo estava lejos do Senhor. Estavam lejos da vontade de Deus. Os órfãos, as viúdas e os estrangeiros estavam passando hambre, se queremos pensar nisso. Mas aún em Novo Testamento, Jesus habla isso. Onde mais encontramos sobre o dízimo? Em Hebreu capítulo 7. Pero Hebreu, que está em Novo Testamento capítulo 7, é um capítulo que também vai tratar de dízimo, mas um recuerdo de lo que foi en el passado. O livro de Levítico, de Deuteronômio e de Números. Levítico está tratando isso. Então, que é dízimo no Novo Testamento? Que encontramos os apóstolos falando sobre o dízimo? E que encontramos em todas as cartas de los apóstolos, as cartas apostólicas falando sobre o dízimo? Que encontramos? Nada. Não encontramos nada falando sobre dízimo no Novo Testamento. Para nossa própria surpresa. Então, em meio de tudo isso, que significa o dízimo na igreja? E veja, os apóstolos não falaram nada do dízimo. Pero, de novo aqui, quando chegamos em 1585, houve o concílio de Macron. E neste concílio, a Igreja Católica instituiu que deveria ser posto o dízimo dentro da igreja. E, incrível que pareça, pero a reforma também chegou nesta época.
Y los primeros cristianos de la Reforma no tenían el diezmo dentro de las iglesias. Pero pasando algún momento después, la iglesia lo aceptó también. Y cuando queremos ver ese concilio, hermanos, si buscan en la internet ese concilio, aún así, la iglesia católica estaba tan involucrada con el Estado que foi uma decisão não solamente da própria Igreja Católica, sino que de la unificação da Igreja Católica e o Estado para cobrar o dízimo. Então, quando nós queremos pensar sobre dízimo, vamos ter essas informações bíblicas. E quizás você está pensando, se o dízimo é isso que está falando aqui a nós, então, por que há dízimo na igreja? E a pergunta que eu hago, personalmente eu hago, ¿por quê? ¿Por que chegou isso hasta nós nestes dias? Eu busco essa pergunta. ¿Por que ha chegado? Quizás você está aqui pensando, então, pastor, então se não há dízimo na igreja, ou isso é carnalmente falando, é uma boa notícia. Há muitos cristianos que dão dízimo. E dão dízimo de coração. E a pergunta é, Deus não ha bendecido essas pessoas? Aunque pode falar ou fazer uma coisa que não está para a igreja. Devemos entender que o Antigo Testamento trata de algo que não foi terminado. Sobre votos. Sabe o que é um voto? Voto é um compromisso. Se mirar bem, a vida cristiana está marcada por voto desde que nascemos de novo. E quando nós nascemos de novo, ou seja, quando Deus nos ressuscitou em Cristo. E por que Deus nos ressuscitou em Cristo? Novo nascimento significa tu e eu fomos ressuscitados porque estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E aí entra o que Paulo está falando a los colossenses. Ustedes não poderiam fazer nada porque estavam mortos. Que pode um morto fazer? Nada. O morto nada pode fazer se não estar estático em um piso, em um cajón, em um ataúd. Al menos que o Senhor venga e toma usted e eu em tus braços, nos pone de pé e habla, desperta-te. E quando tu e eu despertamos, começamos a ver, começamos a escuchar e começamos a falar. Ou seja, Deus nos ha dado poder para ver sua glória, nos ha dado poder para escuchar sua voz. E nos ha dado voz para falar de Ele ao mundo. Porque estávamos mortos, mas agora estamos vivos. E nisso Deus nos ha dado a oportunidade de fazer votos com Ele. A Bíblia também recomenda, não haga um voto que não vá cumprir. A Bíblia habla isso claramente. Deuteronômio capítulo 23 vai falar sobre isso. Não haga um voto que não pode cumprir. Porque quando você fazer um voto, significa que Deus está falando, eu estarei contigo. Então, ao mesmo tempo que tu não haga um voto por medo, fazer um voto com Deus significa estar com Deus também. De uma maneira específica aqui. Se Deus está contigo por la vida, porque a vida que tu tens e eu tenho, é porque Ele nos ha dado. Se Ele não hubiera dado esta vida, tu e eu seguiríamos muertos em nossos pecados. E eu pergunto, o que eles preferem hoje em dia? Estar vivos em Cristo ou estar mortos em seus delitos e pecados? Vivos em Cristo. Vivos em Cristo, óbvio. Amém? Amém por isso. Agora, estes votos significa de novo, eu estarei contigo. Porque sem Ele, nós não podemos fazer nada. Essa é a verdade também. Então, a estes que han sido dizimistas, quizás pensar aí, isso é um voto com Deus e busco segui-lo. Isso é um voto. Mas não é o único. O dia que nós fomos bautizados,
hicimos um voto delante do Senhor e da igreja, das pessoas. E que voto foi esse? Eu estou muerto para o mundo, sepultado com Cristo, ressuscitado com Cristo. O bautismo é um voto, de lo qual nós estamos declarando: Senhor, eu pertenço a você. Esse é um voto. E aí, de aí adelante, começamos a seguir a Cristo. Muitos han hecho este voto e não cumpriram. Lo que pasa é que a Bíblia diz que quando nós hacemos um voto e não cumprimos, algo malo está aí. Porque é um voto delante do Senhor. Causa muita tristeza ver uma pessoa que decide não cumprir do que habla com Deus. Pero, hermanos, não pense que é para quedar-se com medo um voto. Um voto é confiança em Cristo. Um voto significa: Senhor, sei que estás comigo. Por isso estou aqui com este voto. O dízimo poderia ser um voto. Poderia ser, pero não lo é. Porque os apóstolos em nenhum momento mencionaram isto. Em nenhum momento vai encontrar um dos 12, incluso Paulo, falando sobre dízimo. Pero vai encontrar falando sobre ofrendas. Por essa razão, há uma diferença extremamente grande entre dízimos e ofrendas. E, hermanos, a igreja vive também desta parte. E estas ofrendas fazem parte de um privilégio que Deus ha dado solamente a los santos. Como havia dito no início deste mensagem, em las últimas 2 semanas, 3 pessoas vieram falar comigo sobre dízimos. E uma pessoa que não é cristiana também falou comigo sobre dízimos. E a primeira razão de compromisso com o Senhor é nossa vida, não é dinheiro. Deus ha hecho um milagre entre nós. Mira, estamos aqui neste lugar por causa de ofrendas. Ou de alguns dízimos que eu tampouco quero saber. Pero se há um voto entre tu e Deus, é um voto entre tu e Deus. Mas o que encontramos em Novo Testamento sobre dízimo, nada. O que encontramos em Novo Testamento são ofrendas. E como nós sempre mostramos aqui em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27, cada um contribui segundo propulso em seu coração, com alegria. Era uma coisa distinta de Israel. Mientras tanto, os israelitas eram obrigados a dar, o Novo Testamento se diz que é por alegria, não por obrigação. Agora, por que habla por alegria e por obrigação? E não por obrigação? Mientras tanto, quando encontramos a igreja de Jerusalém, no livro de Hechos, haviam se dado de tal maneira que nenhum tinha falta de nada. Porque havia alegria. Então, a consulta é: há alegria por estar em Cristo entre nós ou não? Porque essa alegria se manifesta como: Ele me comprou por um valor que eu nunca poderia pagar. E que nós estamos fazendo? A outra condição, recorda que o dízimo tinha um propósito. Qual é esse primeiro? O templo. Pero a pergunta é: onde está o templo? O templo terminou. Não há mais templo. Se houver o templo em Israel, quizás todas as nações, incluso nós, teríamos que planificar um viagem a Jerusalém todos os anos. Pero nós não somos judíos e tampouco estamos dentro da religião judaica. Então, não haveria necessidade de nós todo o ano ir a Jerusalém entregar um dízimo ao templo, porque isso pertencia aos israelitas, não a nós. Então, o que passa com nós? Nós não temos que dar esta palavra dízimo, porque o templo não está mais de pé. E se você vai a Juan capítulo 2
E vá ler o versículo 19, vai encontrar que Jesus disse a los fariseus e los saduceus: derrubem esse templo e em 3 dias eu lo levantarei. E os judeus pensaram, este templo, seus discípulos disseram, esse templo foi construído por 43, 46 anos. E tu vas fazer isso em 3 dias. Pero Juan termina esse contexto falando, se referindo a seu corpo, que levantaria em 3 dias. Pero a pergunta agora, quem é seu corpo? Somos nós outros. Su corpo somos nós outros. Nós somos o templo do Senhor. Não é o templo que está em Israel, com os levitas, para seu sustento, com os sacerdotes para seu sustento, mas o corpo somos nós outros. E dessa maneira, então, que podemos pensar aqui de nós outros, como vamos servir a Cristo? Se pergunta a nós outros, que deve ser o sustento para nós? Onde está nosso Deus? Está no templo de Israel? Não, não está, porque o templo foi destruído, foi derrubado. No ano 70, por um general romano chamado Tito. Então, a pergunta é que onde está nosso Deus se não está mais no templo? Nosso Deus está dentro de nós outros. Amém. Vivendo dentro de cada um de vocês. Por essa razão, quando a igreja se reúne, significa que Deus está reunido aqui, porque o Espírito Santo, que é onipresente, está dentro de cada um e vê a todos estão reunidos. Isso significa Deus está presente entre nós outros. E se manifestando entre nós outros por meio de sua palavra, todos são bendecidos. Solo de aí, hermanos, é uma boa razão para nós falar: Senhor, te dou graças por a vida de meu irmão, por a vida de minha irmã. Te dou graças por esse momento que estou reunidos em tu nome aqui. Porque, de novo, o templo foi destruído. Deus falava por meio do templo. Dentro do templo havia a casa de tesouro, onde especificamente o dízimo estava sendo posto. Pero esta casa não existe mais. Foi destruído. E aqui estamos nós outros. E para concluir, quizás está pensando, bueno, então não temos mais dízimos e ofrendas, não temos mais dízimos e se você está pensando nisso, eu vou falar, é verdade. Eu vou falar isso. Eu não encontro outra palavra. Pero, de novo, voltando à igreja, me encanta encontrar quando Paulo habla a Timoteu, em capítulo 6, e começando do versículo 17, marca esse versículo, quando Paulo vai falar que não é por dízimo que Deus quis tratar com a igreja. Não, não é. Deus quis tratar com a igreja por meio da generosidade. Sabe o que é ser generoso? É o contrário de ser avaro. Avaro. Avaro ou avaro? Avaro. Deus nos abriu uma porta muito maior que podemos pensar. As pessoas muitas vezes são instruídas a pensar que através do dízimo Deus vai me bendecir com muito mais. Esse é um pensamento totalmente humano e carnal. Os israelitas levavam o dízimo de lo que Deus já havia hecho por eles. Ou seja, Deus deu a agricultura, Deus deu os animais, Deus deu a terra que emana leite e miel, uma terra muito frutífera, fértil. Deus deu a eles a isso, tudo isso. Deus sacou Abraão de Ur, levou a Canaã, quitou os pueblos, ou quiso quitar os pueblos que estavam aí, pero Israel desobedeceu, pero aún assim Deus foi tão fiel com eles, que a terra que dava leite e mel estava em eles. E mira, os israelitas levavam 10% de todo o que tinha, porque a terra dava del fruto. E porque Deus deu a eles a capacidade de produzir o fruto. Quando você vê a história de las ovejas de Jacob e las ovejas de seu suegro, em Gênesis, você vai ver como Deus trabalhou com Jacob e não trabalhava com seu suegro. A diferença entre os dois. Então,
Quando Deus pedia os 10% do povo, era porque Deus já havia bendecido. Não era para bendecer. Mas já havia. Os dízimos estavam aí como agradecimento por lo que ha hecho con nosotros este año. Ahora, quando queremos tratar de generosidade, hermanos, estamos falando de lo que Deus ha hecho con nosotros. E é isso que Pablo falou em Colossenses capítulo 2, 3. E a vosotros, estando muertos em pecados, e em la incircuncisão de vuestra carne, os deu vida juntamente com ele. Ou seja, nós estávamos mortos e Deus já nos ha dado vida. Não é que vai dar. Há muitas religiões que falam, mira, tu tens que fazer isso para ganhar a vida eterna. Há muitas pessoas que estão vivendo por las obras. E há outras pessoas vivendo por la lei. Então, tenho que fazer isso para ganhar a vida eterna. Ou tenho que fazer isso porque senão vou perder a vida eterna. Agora, um cristiano verdadeiro recorda claramente que ele já ganhou a vida eterna. Amém. E em Cristo, a vida eterna, não se há pérdidas. Amém. E o hecho de que não há pérdida, somos agradecidos por lo que já hizo por nós. Ou seja, passe lo que passe, em Cristo estou. Então, só por isso, irmãos, seria a única razão, ou a maior das razões para sermos generosos e agradecidos. E isso inclui também as ofrendas. Sabia disso? Então, se uma pergunta, pero pastor, se as ofrendas é para nossos dias, e como disse em 2 Timoteo, quizás vou ler esse versículo para terminar, mas em 1 Timoteo, capítulo 6, e versículo 17, começando do versículo 17, eu vou ler versículo 16 e 17, Pablo está falando a Timoteo que instrua a la igreja de Éfeso e a las demás igrejas que han sido plantadas por Cristo, por su Espírito, a largo de los siglos, hasta hoy día en esta tierra. Versículo 16, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz, inaccesible, a quem ninguno de los hombres han visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio siempre eterno. Amén. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesonando para si buen fundamento para lo que venir, que eche mano de la vida eterna. Amém. Pablo está falando aqui, sejam generosos. Está falando de los ricos, pero quem são os ricos aqui? Os que estão em Cristo. Não há riqueza mais grande que esta. Não há rico deste mundo que pode comprar o que Cristo pagou por ti e por mim. Então, generosidade é algo que hace parte de uma pessoa que está em Cristo. Uma pessoa que está em Cristo reconhece não as necessidades de uma igreja, ou as necessidades de lo que está dentro da igreja, mas reconhece o que Cristo ha hecho por ele. E só por isso, sabendo que se Cristo pagou por meus pecados, eu sei que uma maneira que posso levar o evangelho a outras pessoas é através da generosidade. Amém. E isso inclui aqui ofrendas. Amém? Amém. E quizás está perguntando, pero que é o porcentaje de uma ofrenda? Né? Se os dízimos são 10%, aún mais, hermanos, Deus protegeu a igreja do dízimo. Sabe por quê? Porque havia uma luta dentro de Israel quanto a 10%. Havia pessoas que davam menos. E era uma mentira. Havia pessoas que davam mais. Pero era uma mentira. Porque 10% são 10%. E não mais, nem menos. E veja que passa involucrando dinheiro dentro da própria igreja. Ananias e Safira chegaram com um valor e falaram que tinham outro valor. O que passou com eles? Exatamente.
Se por causa de los diezmos, en la iglesia, Deus foi tão generoso com a igreja, que mesmo que os homens puseram diezmo dentro da igreja, Deus foi generoso com a igreja, protegendo nós outros. Porque a pergunta é, se tenho que dar diezmo na igreja, é 10% de quê? De lucro, de líquido ou del bruto? Sempre houve essa pergunta, esta dúvida, esta luta. Mas uma pessoa que faz uma pergunta dessa já demonstra ser avaro. Não há dúvida disso. E não generoso. Primeiro isso. Segundo, se queremos pensar que todos nós somos diezmistas, a pergunta é, sempre foi 10% exato de lo que tu tinha? Ou foi mais que isto? Ou foi menos que isto? Agora, supongamos que Deus mantuviesse o que hizo com Ananias e Safira. Quantos de nós estaríamos vivos hoje dia? Deus quis proteger a igreja não ponendo dízimo na igreja. Porque a matemática poderíamos chegar a uma mentira. Uma boa razão para não crer nos sinais visíveis hoje dia. Deus protegeu nós, por essa razão temos como única referência señal visível de Deus sua própria palavra. Pero Deus espera de nós o que Pablo disse a Timoteo: sejam generosos. Sejam generosos. E generosidade significa amor a lo próximo também. Por essa razão a igreja adoptou, os apóstolos adoptaram as viúvas, os órfãos e os estrangeiros. Está claro no Novo Testamento que está para isso. Também podemos ver que a reunião de nós, Deus é plano do Senhor estar reunidos. Há custos para estar reunidos. Sabia disso? Deus nunca quis cristianos aislados, mas quis juntos por muitos propósitos. Não vou falar por tema da hora hoje dia, que já se ha passado. Mas generosidade faz parte de uma vida cristiana. Avaros Avarícia é um sinal de que podemos evaluar: estou em Cristo verdadeiramente ou não? E finalmente, qual é a porcentagem de um generoso? Quizás você esteja pensando 10%, pode ser 50%, pode ser 90%, mais que dízimo, pode ser 1%. Pero a única coisa que Deus pede aqui é em verdade, não é mentira, como Ananias e Safira. E a segunda coisa que Deus pede aqui é em alegria de coração. E hermanos, é um privilégio a ser parte da igreja local. É um privilégio. Porque dessa forma Deus está mostrando seus dons. E dando a você o privilégio de ver dons de seus irmãos. E dessa maneira, anunciando o Evangelho. Há custos para isso. Deus está fazendo milagre entre nós nesse lugar, através das ofrendas que Ele põe em seu e em meu coração. E que Ele nos hace reaccionar com alegria. A igreja está para ser isso também. Que Deus nos bendiga em sermos generosos com o Senhor.